Olá, meus amigos e amigas do YouTube. É um grande prazer estar aqui mais uma vez e entrando em seu lar. Por favor, ative o sininho em nosso canal e inscreva para que possa continuar recebendo as verdades bíblicas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico nestes dias de hoje, mas que Deus, através das Sagradas Escrituras, nos deixa muito claro, sobre os profetas. Vamos ler algumas passagens bíblicas, para que a própria Bíblia vá nos dizer as verdades. Porque tem muita gente usando passagens isoladas, fora do contexto, profecias já cumpridas, para justificar essa balbúrdia de uma enormidade de profetas, sendo que eles estão na Bíblia Sagrada. Vamos em Atos, um texto muito usado. Atos 2, 12 a 16. Jesus vai responder esses versículos e vocês vão entender através de Atos 2, 17 e 19. Está escrito, atônitos, isso foi quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, o que nós vamos ler é o seguinte, Pedro explicando nas Escrituras, está dizendo que aquilo que estava acontecendo já havia sido dito em profecia pelo profeta Joel, e a Bíblia vai falar conosco. Nos Atos 2, 17 e 19, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilha em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aí, meus irmãos, esta profecia de Joel, nós vamos ler no livro de Joel, capítulo 2, 28, 30, muito antes de Atos, que já estava previsto exatamente o que acabamos de ler. É a Bíblia que está falando comigo e com você. Joel 2, 28, 30. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue,
fogo e nuvens de fumaça. É perigoso ainda encontrar alguém indagando que isto ou aquilo não aconteceu em Atos 17 de 19. Meus amigos, nem tudo está descrito. Deus descreve o que ele quis, o que ele entendeu necessário. E a Bíblia diz claramente: isto é o que estava predito, estava profetizado por Joel. Não temos o que discutir. Fora disso, é entendimento humano. É levado pela emoção, pelo mau ensino, que também está previsto na Bíblia. E nós vamos continuar na Bíblia Sagrada e você vai entender. E para comprovar mais ainda, em Atos 2, 22, está escrito, é na sequência do cumprimento da profecia: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por amor, foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, está falando que Deus fez em vocês, no meio deles, ou seja, já fez. É reforçando o cumprimento da profecia. Está em Atos 22, logo após cumprida e lida aqui a profecia de Joel. Continuando, agora para muitas coisas, para finalizar a questão dos profetas, em Mateus 11, 13, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. É a Bíblia que diz, ou seja, após João não houve profeta. Vamos continuar e assista até o fim que você vai entender. Por quê? Você deve estar falando, então não existe o dom de profecia, ele está na Bíblia. É claro que existe, eu não disse o contrário. O que acontece é que a conotação de profeta, de profecia, hoje é um, e no Velho Testamento era outro. Isto quem diz é o quê? É a linguagem, é sinônimos. E se cessou os profetas que eram usados direto por Deus em João Batista, então, da agora em diante, seguindo a orientação bíblica, nós precisamos pegar o outro sentido de profeta, que é aquele que prega, que anuncia a palavra de Deus. E nesse sentido, Jesus mesmo o chamou de profeta, numa passagem que nós vamos citar. Mas o profeta de levar as boas novas, de trazer o evangelho, foi uma das coisas que Jesus fez. Vamos continuar para você ver que está tudo na Bíblia. Não tem motivo de não entender. Em 2 Timóteo 4, 3, 4, está escrito: pois virá um tempo em que, aí já é o de hoje, em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, se cercarão de mestres, segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, e se aplicarão às fábulas, e até ficarão contra os irmãos, por lhes dizer a verdade, não aceitarão. Nós estamos vendo isso, meus irmãos, desde quando surgiu o pentecostalismo, bem depois dos primeiros séculos. Essas fábulas, gente rodopiando, mandando dizer que Deus mandou falar isso, mandou falar aquilo. Ora, meus irmãos, não é isto que está nos dizendo o texto sagrado. Deus usa pessoas para estar com alguém, usa pessoas para o bem de outras pessoas. Mas nós estamos falando de profetas.
profetas no sentido do Antigo Testamento, de profetizar isto ou aquilo, esse não existe. Vocês leram, vocês escutaram na Bíblia Sagrada e confiram nas suas. O restante disto é o que está previsto da desobediência e da enganação e dos falsos profetas. Jeremias 14:14 diz assim: os pregadores ensinam falsamente. Não sou eu que estou dizendo. No meu nome nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei coisa alguma. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Precisa palavra mais clara do que da Bíblia Sagrada? Vamos continuar nessa passagem. Foi buscado tudo aqui, meus irmãos. Está tudo dentro do contexto, buscado no grego. Mas por que, então, o grego, o português não serve? Não é isto. É para vocês entenderem que na raiz, na origem também das palavras, eu tive o cuidado de ver no grego para não estar afirmando aqui o que não deveria. Não, eu estou afirmando o que a Bíblia está nos falando. Em Mateus 24:24, é o que está acontecendo de vários anos para cá, mas graças a Deus um dia terá fim. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Então aqui, meus irmãos, não vai crítica a ninguém, nem ao próprio pentecostal, aos pentecostais, aos neopentecostais. Não, aqui vai uma exortação para voltar-se para a palavra de Deus, ver o que ela está falando. Assista de novo este vídeo, confere na sua Bíblia o que Deus está falando com você através da sua palavra. As revelações bíblicas estão na Bíblia. As profecias bíblicas estão na Bíblia. O próprio nome indica. Não adianta, meus irmãos. Há pessoas bem intencionadas, há pessoas que parecem santas, mas estão desviando da Bíblia. E nada melhor do que alguém para assumir a responsabilidade, como eu estou fazendo, de pregar para você, de afirmar para você, porque se eu estiver pregando errado, tudo recai sobre mim. Isso é o que a palavra de Deus disse. Então, meus irmãos, desarmem de ensinos religiosos e vamos nos atracar a ensinos bíblicos, literalmente. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você e, por favor, nos ajude a pregar o Evangelho, inscrevendo em nosso canal e ativando o sino. Um abraço, irmãos e irmãs.